Deputado, ainda falando de projetos, e obviamente vamos falar de dificuldades, mas a gente sabe que o senhor tem um projeto aí que o senhor gosta muito, que é a implantação de uma universidade em Brasília. Temos a nossa capital e aí com essa defasagem. E ao lado disso, escolas técnicas, né? Os empresários, mais uma vez, na linha dos empresários, muitas vezes tentam absorver uma mão de obra, a mão de obra está ali, mas ela não está qualificada, né? Então, como é que anda esse projeto? Bom, desde o meu primeiro mandato, o tema da Universidade Pública do Distrito Federal foi colocado. E quando eu vim para o plano do Legislativo local, eu propus trabalhar com algumas metas mais concretas do ponto de vista da população. Eu fui um dos autores da Fundação de Apoio à Pesquisa, que agora estamos trabalhando para resgatar os seus parâmetros de natureza, da sua natureza em si, como também do ponto de vista orçamentário. Mas a Universidade Pública do Distrito Federal, num quadro em que nós temos a presença do governo federal e a presença de um governo extremamente forte do governo do Distrito Federal, nós temos que partir de uma estrutura que já existe e de iniciativas que já foram formatadas. Nós não estamos inaugurando uma novidade. A Faculdade de Medicina, que não foi uma iniciativa nem do governo do passado PT, foi de um dos nossos principais adversários, que foi o Roriz, mas que nem ele soube valorizar, que a Faculdade de Medicina, um modelo inteiramente inovador, está entre os modelos hoje de Faculdade de Medicina no Brasil. Nós sequer não valorizamos isso, precisamos reconquistar esse espaço, precisamos reconquistar o acúmulo que na área de segurança pública tem em Brasília. Temos um dos principais acúmulos na área da segurança pública, né? Portanto, não apenas pela estrutura da Polícia Federal, pela estrutura do Ministério da Justiça, mas tem uma polícia civil competente, habilitada, uma polícia militar hoje que se exige nível superior para entrar dentro dela, um corpo de bombeiro exemplar. Quer dizer, Brasília tem todas as condições de só nesse setor de ter uma estrutura ótima para atender a população. Então temos dialogados com esses atores, né? Temos já agenda com o reitor da universidade, temos pedido a agenda com a ministra do Planejamento e com o ministro da Educação. Já temos até o local para sugerir, para ser o espaço de início dessa universidade. O importante é que o governo tem que tomar iniciativas objetivas e claras. Diga-se passagem, o governo Arruda constituiu uma comissão que já fez um debate preliminar sobre essa proposta. A escola técnica é um outro exemplo. O governo federal já está com N iniciativas, já projetos até próximo a onde nós estamos situados, aqui na 610, tem um projeto de escola técnica já bastante avançada. Nós temos 6 projetos, acabamos de ter a conversão da Escola Agrícola do Distrito Federal em um instituto de nível superior e tecnológico. Hoje, Planaltina é uma cidade que tem 2 universidades públicas federais e não tem nenhuma do governo do Distrito Federal. Agora, deputado, não é difícil conseguir passar essa proposta, avançar na criação da Universidade Pública do Distrito Federal, quando a gente ainda tem um ensino básico tão deficiente, as crianças com menos de 5 anos ainda não conseguem estar 100% delas em creches. Não seria necessário primeiro resolver um problema para aí sim se investir na universidade? Eu creio que a juventude não espera, como as crianças também não esperam. Eu creio que são atribuições prioritárias do Estado. Nós temos neste governo da presidenta Dilma, absorvido na proposta do hoje governador Agnello, uma proposta que eu considero revolucionária, que é a política das creches. Eu estava no Congresso Nacional quando nós votamos a PEC de transformar a educação infantil numa política pública de Estado. Hoje uma criança tem acesso ao computador, à televisão, ela é alfabetizada mais cedo. Portanto, nós temos que antecipar para a nossa geração. Nós temos que fortalecer esse papel do Estado. As creches é uma política não apenas para disponibilizar o tempo da mulher, o tempo
da mãe, mas é também para facilitar um cenário social e um cenário criativo para as nossas crianças, que muitas vezes passa a ter uma relação meramente com a máquina, que é o computador. Portanto, são iniciativas que se complementam, são iniciativas que fortalecem o amadurecimento cultural da nossa população e dá mais capacidade às gerações futuras. Deputado, agora há pouco o senhor falou da qualidade dos profissionais da área de segurança. Nesse momento está havendo uma tentativa de negociação de ajuste de salário. Anteontem, os policiais em frente ao palácio, com armas em punho, gritavam e pediam para que o governador os recebesse. O senhor não acha que toda essa polícia, com toda essa qualificação, não é um ato grosseiro de selvageria, esse tipo de negociação? Ou esse tipo de imposição para forçar um aumento e ser recebido pelo governador? Veja bem, a Polícia Civil do Distrito Federal, ela tem uma longa trajetória, um segmento altamente qualificado e que tem o seu respaldo na Constituição Federal, juntamente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nós tivemos um avanço gigantesco, foi a última lei do Fernando Henrique, foi o nosso Fundo Constitucional. Infelizmente, ele não proporcionou no início do seu governo, ele deixou para que, ao fechar a porta do Palácio, ele tivesse o privilégio de sancionar a lei do Fundo Constitucional, que deu autonomia para Brasília, autonomia financeira a Brasília. Bom, o Fundo Constitucional, depois de 8 anos de gestão dele, de 2003 a 2010, ele está com 2 problemas seríssimos que precisa ser administrado pelo Tribunal de Contas da União e pelo governo federal, juntamente com o governo do Distrito Federal. Quais são eles? Primeiro, é o imposto de renda retido na fonte. É constitucional que o Estado segure o imposto de renda retido na fonte no seu tesouro. Ocorre que nós recebemos dinheiro federal e esse dinheiro proveniente do imposto retido na fonte, acumulado ao longo de 8 anos, representa mais de 4 bilhões de reais, aonde o Tribunal de Contas está arguindo a devolução dele ao governo federal. Esse é o primeiro grande problema que nós temos que enfrentar. O segundo grande problema é o problema da contribuição previdenciária dos servidores que recebem pelo Fundo Constitucional. Todos os servidores da segurança, 11% civil, 7,5% PM, bombeiro, foi recolhido e depositado no Tesouro do Distrito Federal. Um absoluto equívoco. Esse é um montante de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Portanto, são contas gigantescas, são contas que o governador Agnello tem de encontrar um equacionamento com o governo federal. Brasília não tem esse montante, portanto, Brasília depende do próximo Fundo Constitucional e do Fundo Constitucional que está em curso a sua execução. Portanto, não está plenamente equacionado. Esses são parâmetros técnicos. Qual o parâmetro político? O governo federal adotou uma política de que este ano ele não faria reajuste aos servidores públicos. Qualquer lei para reajuste da polícia militar, para a polícia civil e militar, etc., passa pelo Congresso Nacional. O governo federal administra a Polícia Federal, que tem demanda semelhante e que tem uma decisão estabelecida. Como resolver o problema? Eu creio que o governo do Distrito Federal tem que sentar, dialogar, mostrar os parâmetros para a polícia e mostrar como pretende administrar isso no próximo ano. Eu tenho absoluta convicção que tanto o Sindicato da Polícia Civil como o governo do Distrito Federal terão maturidade para encontrar uma saída que, ainda que contemporizando os problemas políticos e técnicos, nós venhamos ter solução a médio prazo. Portanto, eu creio que é matéria possível de ser equacionada. Deputado, tem um outro problema grave no Distrito Federal. Aliás, problema grave não falta, né? Essa história de que a Câmara vai começar a discutir rodízio de carro no trânsito em Brasília, me parece rodízio de carro. Tem uma proposta circulando lá, do deputado Garla, de estabelecer em Brasília que carros com final par circulam num dia e ímpar circulam no outro. Isso
quer dizer, diante do problema do transporte coletivo e da falta de avanço nessa área, essa é uma discussão, na minha opinião, menor. O que o senhor acha disso? Olha, eu entendo que a iniciativa do parlamentar deve ser valorizada e deve ser reconhecida. Em segundo lugar, ele vem num bom momento que vamos discutir o plano diretor de transporte urbano. Em terceiro lugar, vem que tamanho, em que roteiros, de que forma poderia se adaptar este projeto a um plano dessa envergadura. Eu creio que nós não podemos menosprezar. Esta técnica ou essa proposta tem sido utilizada em São Paulo e em outras localidades. Tem proposta, por exemplo, que circula nos Estados Unidos, aonde é por faixa a partir do número de passageiros. Quer dizer, nós temos hoje problemas gritantes no que diz respeito ao congestionamento. Portanto, são matérias que nós temos que ouvir os técnicos e levar isso para o plano político para encontrarmos saída. Brasília é uma cidade de carro, né? Todo mundo anda de carro aqui. Então, se uma família tem 2 carros com a mesma final, assim, do par, com o nosso poder aquisitivo, haverá a compra de mais um com final ímpar. Então nós vamos aumentar o número de carros circulando, na verdade. Agora, não é melhor discutir o transporte coletivo, assim, priorizar? Assim, essa é a prioridade do PDTU, do Plano Diretor de Transporte Urbano, é o transporte coletivo. Ele é o grande gargalo, é ele que dificulta-nos a pensar num sistema integrado de transporte e não apenas o sistema individual. A proposta do deputado, ele prioriza a questão do individual. É verdade, e nós não vamos deixar de entender que esta pauta vai ter de ser colocada, porque ninguém está proibido de comprar veículo. O que nós precisamos é qualificar o transporte, ter o VLT, ter o metrô funcionando à altura para que nós possamos desestimular o uso do transporte individual. Quero aqui agradecer a presença do deputado Vasnir Derrode, colocar o Plano Brasília mais uma vez à sua disposição. Quero fazer o agradecimento a Liana Legemovics, Yuri Ascar, Romário Schettino, Virgínia Ciarline. Deputado, as considerações finais são do senhor e fica aqui o meu agradecimento mais uma vez pela presença e o carinho de atender o nosso pedido. Bom, eu quero agradecê-los primeiro pelo convite, mas eu tenho uma dívida com vocês que eu queria aproveitar e registrar. A qualidade com que a revista Plano Brasília trouxe para os meios de comunicação de Brasília. Eu creio que vocês entraram não para vender papel, mas para debater ideias, qualificar o leitor, como também suscitar temas relevantes para a cidade. Portanto, vocês aqui estão de parabéns por essa revista que aguça o sentimento e paixão por Brasília e responsabilidade com Brasília. Vocês aqui estão de parabéns, muito obrigado por essa oportunidade de ter esse encontro com vocês. Nós é que agradecemos. Obrigado, deputado. Até a próxima, mesa redonda.